Olá pessoal, a paz do Senhor esteja convosco. O irmão Miqueias passando aqui para trazer o quinto vídeo, da série Os Tesouros no Céu e os Tesouros na Terra. Eu quero ler um texto que se encontra na carta que Tiago escreveu, capítulo de número 5. Tem um título: Advertência aos ricos e opressores, aos ricos e opressores. Este é o quinto vídeo desse assunto. Vamos ler aqui. Capítulo 5 de Tiago, versículo 1. Agora vós ricos chorai e planteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Olha que maravilha! E comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias? Olha que pergunta maravilhosa. Entesouraste para os últimos dias? Isso é importante. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste e servaste os vossos corações, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Então veja que esse texto ele aborda o quarto vídeo, algumas coisas lá do quarto vídeo, muito interessante, que vai chegar o dia, assim como chegou para aquele homem rico, da parábola lá, do quarto vídeo, chegou o dia que ele estava atormentado, chorando, e pediu para Abraão mandar Lázaro molhar o dedo na água para refrescar a língua, Aí começou a plantear pelas misérias que ele estava passando ali no Hades, E as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. Veja como a Bíblia é maravilhosa, ela se complementa, porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 19 a seguir, fala assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Olha que texto maravilhoso. Mateus capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. E veja o que está escrito aqui. Versículo 2. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Olha aqui, a praga do ferrugem, a praga da traça agindo, E a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Aí faz a pergunta: entesouraste para os últimos dias? Então essa pergunta ela é muito importante para nós. Porque a gente precisa saber aonde nós entesouramos nos últimos dias. O nosso tesouro foi no céu ou foi na terra? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. É o que diz lá no texto de Mateus capítulo 6, versículo 19 a seguir. Por isso que ele faz essa pergunta: entesouraste para os últimos dias? Mas entesouraste aonde? No céu ou na terra? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ou seja, esse texto ele vai retratar do acerto de conta que a pessoa avarenta, a pessoa rica, avarenta, vai prestar conta diante de Deus. Aí vamos prosseguir aqui. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então Deus está vendo, irmão?
Deus está vendo tudo, nada passa desapercebido, né? Por isso que ele tem o livro das obras e o livro da vida. Está sendo anotado tudo lá, ó. Tudo anotado. Eu trabalhei em uma empresa, a primeira empresa que eu trabalhei era a metalúrgica. E o cidadão lá, o dono da metalúrgica era muito rico. E eu fui em uma casa dele, num condomínio fechado lá no Alphaville, onde só mora bacana. Só casa top, casarão, estilo casa italiana, só casona top lá dentro, com piscina. E eu trabalhava em uma metalúrgica e foi eu e o motorista e mais um outro rapaz que trabalhava na metalúrgica. A gente foi levar uma casa de boneca que ele mandou fazer, de madeira muito grande, mandou pintar de rosa, aquela coisa, né, grande para a neta dele. E a gente foi levar essa casa de boneca e levar uns andaime também. Quando a gente saiu de lá, a gente foi para uma chácara, um sítio do dono da empresa também, levar uns andaimes que ia haver uma obra lá. Chegamos no condomínio de Alphaville, com aquela casa de boneca e os andaimes em cima do caminhão da empresa. Aí eu desci junto com outro rapaz, passamos pela portaria, nos identificamos, o motorista se identificou também e tal. Chegamos na casa do dono da empresa. Lá tinha 7 carros importados da marca Audi. O motorista teve que manobrar os 7 carros da garagem. Porque a gente ia colocar a casa de boneca lá na beira da piscina, na parte de trás da casa. E a gente colocou lá essa casa de boneca. O cara manobrou 7 carros. De lá a gente foi para uma chácara em Cotia levar os andaimes. Uma chácara muito top também, bem organizada, piscina, tudo. E chegou o tempo que esse camarada ele abriu falência na empresa. Uma empresa que bombava de serviço. Bombava, era serviço com força. Teve tempo que a gente chegou a fazer. O nosso horário era das 7 da manhã às 5 da tarde. E a gente chegou a ficar das 5, que era o horário de largada, às 10 da noite, fazendo 5 horas extra. De tanto serviço que tinha nessa empresa. Mas o problema é que tinha muita briga entre família, né? Eles tudo rico lá e cada um tirar sua fatia para um lado, fatia para o outro. Tinha muito serviço para fazer, mas eles não estavam pagando os fornecedores que forneciam os materiais. E eles abriu falência, não quis saber quem tinha 30 anos de empresa, quem tinha 28, quem tinha 25. Ninguém ficou sem receber. Teve até um parente aí da minha família que tinha 17 anos. Até hoje não recebeu. Entendeu? Veja como é que é esse tipo de pessoa, né? Aí fala que eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores do que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então isso que esse cidadão fez, Deus registrou. Esses salários, esses tempos de casa que essas pessoas tinham pessoas que estavam prestes a se aposentar e não recebeu nada, não recebeu nem um vale do mês, né? O sindicato foi lá, pegou as coisas que tinha, resto de alumínio, resto de cobre, e vendeu e repartiu com os trabalhadores ali, porque nem um vale do mês a empresa pagou. Aí o pessoal coloca na justiça. Teve uma pessoa lá, um cidadão lá, analfabeto, virou mendigo. Ele era trabalhador, muito trabalhador, mas a mulher colocou ele para fora de casa e o pessoal viu ele na rua mendigando. Então veja a situação que esse patrão aí causou, né? Ficou dezenas de pessoas desamparadas, sem emprego, não receberam os tempos de serviço que eles trabalharam lá. Teve uma pessoa que virou mendigo por causa disso. Então tudo isso aí vai Deus anotou, né, no livro das obras. E aí no versículo 5 fala: deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, cevaste os vossos corações, como no dia de matança. Então,
Veja aí algumas pessoas, tipo, até na época dos senhores de engenhos aí, senhores dos barão de café, né? Tem muita gente que contratava os funcionários para trabalhar, acertava um tanto lá. E eles faziam um certo armazém de alimentos e superfaturavam em cima dos funcionários. Eles, aproveitando que não tinha local para comprar comida próxima ali, coisas, superfaturavam em cima dos funcionários. Então isso fazia com que o seu salário diminuísse, né? Aí, digamos aí que o quilo de açúcar naquela época custasse R$ 2. Aí como está comprando ali no armazém da fazenda, está custando 5. Então Deus está vendo tudo isso, todas essas maldades que esses homens fazem. E esse cidadão aí que fez isso na empresa que eu trabalhei, a primeira empresa que eu trabalhei em São Paulo, no ano de 2005, foi no ano de 2005 que eu comecei. Trabalhei 1 ano e 7 meses lá e eu saí de lá antes que ela falisse, porque eu vi muita coisa que não era legal. Esse camarada, eu fiquei sabendo que ele pegou um câncer. Tá entendendo? E essas pessoas ela não vai para o hospital público. Então, quando as pessoas processaram e ganharam as causas que a justiça procura bens no nome dessas pessoas, não acharam. Ou seja, aquele homem que eu fui na casa dele no Alphaville, não tinha casa no nome dele, não tinha carro, não tinha chácara, não tinha apartamento, não tinha nada. Porque eles tiram, colocam o nome de parente, sabe? Mas o câncer começou a comer o dinheiro dele, entendeu? Então, às vezes a pessoa está reclamando da vida, mas olha para trás, vê o que você plantou lá, né? E o versículo 6 do livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 6, fala: condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Quantos homens ricos fez isso fez maldade com pessoas justas, né? Fez maldade, mandou matar, para tomar o que ele tinha também, né? Para tomar os seus bens, né? Assim como Jezabel mandou matar Nabote. O rei Acabe, um rei rico, queria a vinha de Nabote. Só que tinha uma lei em Israel que a pessoa não poderia se desfazer da sua terra para vender para dar a outro, a não ser que fosse de herança para alguém da família. E Nabote cresceu os olhos em cima da vinha, e Acabe cresceu os olhos em cima da vinha de Nabote. Ele falou: eu não vendo e eu não troco. Ele falou: eu te dou uma vinha maior do que essa, ou eu te dou uma melhor. Ele falou: não quero, não vou me desfazer da herança que meus pais me deu. E Jezabel viu o seu marido chegando em casa, meio triste por ali. E o que aconteceu, homem? Que não quer comer, não sei o que. É que eu queria comprar a vinha de Nabote, ele não quer me vender. Eu queria trocar numa outra que eu tenho, ele não quer trocar. Aí Jezabel: pode deixar que tu és o rei de Israel? Então hoje ainda essa vinha vai ser tua. Pode deixar comigo. Foi lá, mandou carta para uns filhos, para os sacerdotes lá do sistema religioso dele, lá, os corruptos. Arrumou 2 filhos de Belial, que é 2 filhos do diabo, homens perversos, pecaminosos. Esses homens chamaram todo o povo ali, colocaram Nabote na frente lá e disseram que ele blasfemou contra o Deus de Israel. Olha o que esse homem fez, esse cidadão fez, cometeu injustiça a Jezabel, junto com Acabe, cometeu injustiça para tomar a vinha de um homem pobre, que só tinha aquela vinha ali para ele plantar, uma herança que os pais dele tinham dado. Um homem rico fez isso, condenou e matou um justo, apedrejado, inocente. Arrumou 2 testemunhas, filha do diabo, que testemunharam contra ele, dizendo que ele tinha blasfemado do Deus de Israel. Porque o pecado pela blasfêmia era o apedrejamento. As pessoas que
As pessoas que testemunhou contra, tinha que ser 2 testemunhas, tinha que colocar a mão, dar a primeira pedrada. Eles davam a primeira pedrada na pessoa. Aí os outros vinham e davam o resto da pedrada até matar. Então o homem foi apedrejado por uma invenção do diabo que veio na cabeça de Jezabel e de Acabe, que tramaram esse plano para tomar a vinha, para tomar a herança dele. E assim foi feito. Mas Deus, ele cobrou, viu? Não ficou de graça, não. Deus cobrou. Deus cobrou. Deus falou, olha, é o seguinte, mandou o profeta Elias ir lá. Aí, quando Elias chegou lá, aí ele falou, tu já me achaste, inimigo meu? O rei Acabe falou. Quando a Jezabel foi lá, arquitetou o plano, arrumou os filhos de Belial, matou o Nabote, que ela ficou sabendo que o plano tinha dado certo, ela falou, agora, ela foi na casa, foi lá, chamou o marido dela e falou, desce e vai lá tomar posse da vinha lá, porque a vinha já é tua, já deu um jeito. Aí o rei Acabe ele foi à vinha, né, para tomar posse. Só que no que ele foi tomar posse, Deus estava falando com o profeta Elias, vai lá na vinha de Nabote lá, se apresenta lá perante Acabe lá, porque ele fez uns negócios aí que não me agrada não. Aí Elias foi. Quando Elias chegou lá, aí Acabe vê Elias e fala, já me achaste, inimigo meu? Aí Elias fala, achei, porque tu já se corrompeste para fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor. E ali ele recebeu uma sentença terrível, que a sua casa ia ser exterminada. Toda a sua descendência ia ser apagado da face da terra, né? Por quanto ele fez aquele mal. Mas Deus julgou. Não pense que Deus não está vendo. E eu quero ler um outro texto tratando desse assunto, que se encontra no livro de 1 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Porque este vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mas é o último vídeo tratando desse assunto, né? Capítulo 6 de 1 Timóteo, que fala do amor ao dinheiro, né? Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos e estejamos com isso contentes. Ou seja, o texto já está dizendo, como Jó falou, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, né? Nós não podemos levar nada de material, mas enquanto vivermos aqui, devemos viver uma vida e entesourar para os últimos dias um tesouro no céu. Se preparar para encontrar com o Deus Todo-Poderoso e viver a eternidade com Ele. Porque quem não se preparar vai ficar sofrendo, assim como o rico da parábola do vídeo de número 4, lá a parábola do rico e o Lázaro. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos e estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Olha o que está escrito. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Deus não encontra a riqueza, né? Não quer dizer que a pessoa não pode ser rico, mas é aquela pessoa que tem uma ganância, aquela pessoa que coloca os bens materiais em primeiro lugar, o trabalho está em primeiro lugar, a moto está em primeiro lugar, o carro está em primeiro lugar,
está na frente de Deus, sabe? Os bens materiais estão na frente de Deus, está na frente da família, da esposa, dos filhos. O emprego está na frente, sabe? Aquelas pessoas miseráveis, aquelas pessoas que avarentas, entendeu? Então, e aquelas pessoas que querem ser ricas a qualquer custo, custe o que custar. Vejamos aí uma mulher que falou que recentemente aí um tal de Andressa, né, que teve um encontro com Deus, tal, passou um tempo aí numa igreja aí, depois se desviou porque acabou o dinheiro, né? E agora ela deu todo o seu dinheiro lá numa igreja aí que só quer que você dê o carro, só quer que você dê a casa, só quer que você dê o seu tudo. Então eles já estão dizendo quem são eles, né? Porque nada podemos levar deste mundo. Um local que está pregando só isso, só riqueza, só prosperidade, só isso, esse tipo de coisa, bens materiais, já está dizendo que não é a igreja de Deus, né? Porque o Senhor ele nos alerta aí nesses textos todinho, desses assuntos que a gente está tratando, o tesouro do céu e o tesouro na terra. Este é o quinto e último vídeo tratando desse assunto. Então eu peço que vocês assistam na sequência certa, para que quando chegar no quinto vocês estejam bem inteirados do assunto. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, por amor ao dinheiro, um marido trama contra a mulher, manda matar a mulher manda matar o marido. Por amor ao dinheiro, o patrão manda matar o funcionário manda matar o patrão. Por amor ao dinheiro, esses políticos aí que a gente vê aí no nosso país se corrompem, se vendem. Tudo por amor ao dinheiro. Por amor ao dinheiro, os homens vão assaltar, as mulheres vão se prostituir. Isso é tudo amor ao dinheiro. Então, aqui o texto está falando que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça muitos se transpassarão, se desviaram da fé. Então, pessoas que tinham fé em Deus também se deixaram levar por esse tipo de coisa, né? Pessoas que tinham fé em Deus começaram a olhar para as coisas deste mundo, para os bens materiais, e passou a buscar só isso aí, deixou de buscar a Deus e se corromperam e caíram. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores, entraram pelo caminho do pecado, entraram por um caminho que não agrada a Deus. É o que está dizendo. É o que está dizendo todos esses textos que a gente estudou, desde a parte 1 até aqui. Lá em Atos dos Apóstolos conta que no começo da igreja primitiva, o Espírito Santo começou a trabalhar de uma forma maravilhosa ali. E naquele tempo havia necessidade de muitas pessoas haviam necessidades ali. E algumas pessoas começaram a vender as suas herdades e depositar aos pés dos apóstolos. E começaram a dividir com quem não tinha. Isso aí aconteceu uma vez. Não quer dizer que você não pode pegar uma coisa e fazer uma regra para tudo, como algumas igrejas fazem, que só pregam a prosperidade. E o casal, eles pegaram e falou: vamos vender nossa propriedade, vamos depositar nos pés dos apóstolos. Aí eles fizeram isso. Barnabé e a esposa dele fizeram isso. Foram lá e venderam, depositaram nos pés dos apóstolos. Aí teve outro casal lá que falou: vamos vender também, né? Para ajudar aí os irmãos que estão carentes e tal. Venderam uma herdade que ele tinha lá. Só que eles, o casal, Ananias e Safira, eles se comunicaram entre si, né? E falaram: é o seguinte, a gente não vai depositar tudo lá. A gente vai guardar uma parte, né? Se eles tivessem feito isso, tivessem comunicado e falado a verdade, não tinha acontecido nada com eles. Não tinha acontecido, porque a propriedade era deles. Se eles resolveram vender e depositar aos pés dos apóstolos para dividir com aqueles que estavam necessitados, eles tinham que ter falado a verdade. E quando eles chegaram lá, foram depositar no pé do apóstolo: vendi minha propriedade, vai por 100 mil.
Só que ele faltou com a verdade. Ele não falou que vendeu por 100 mil. Ele chegou lá e vendeu minha herdade por 60 mil reais. Só que ele tinha vendido por 100. Ele foi mentir. Aí Pedro, rapaz, por que você se consertou aí com esses desígnios aí para fazer pecar diante do Senhor? Porque tu não pecaste contra mim, tu não mentiste para mim, tu mentiste para Deus, para o Espírito Santo. Porque tu disseste que vendesse por tanto a herdade, mas tu vendesse por outro preço. Aí, na hora, o camarada caiu já lá e morreu ali mesmo, porque foi mentir para o Espírito Santo. Ou seja, a avareza estava no coração dele, o amor ao dinheiro. Nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. A mulher dele não estava junto quando aconteceu isso. Pegaram o homem lá, enterraram. Quando a mulher dele chegou, a Safira, o apóstolo Pedro perguntou: Safira, minha filha, checar, vamos conversar um negócio. Você vendeu por tanto, mas o seu marido essa herdade? Ela falou: foi por tanto, ou seja, ela mentiu também. Porque se ela tivesse vendido por 100 mil, ela tivesse falado: vendemos por 100 mil, mas resolvemos guardar 40 e doar só 60. Não tinha acontecido nada. O problema é que ela chegou lá, combinou com o marido, que tinha vendido pelo um X valor, que eu dei o exemplo aqui, vendemos por 60 mil, mas tinha vendido por 100. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Aí Pedro falou: olha, por que vos consertaste para pecar contra o Senhor, para mentir ao Senhor? Eis aí os pés do que enterraram teu marido e vai levar também a ti. A mulher caiu na mesma hora e morreu ali mesmo. Ou seja, nada, o texto que nós lemos, nada trouxemos para este mundo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1. Porque nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada podemos levar dele. Então, a coisa mais preciosa que você pode conquistar nesse mundo é a sua salvação, é a sua vida eterna, aceitando a Cristo Jesus como Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguindo aqui o texto, no versículo 17, fala aqui: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, orgulhosos, soberbos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Ou seja, sua esperança não pode estar nas incertezas das riquezas, não pode estar no bem material, não pode estar no seu salário, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo o que nela há. Está entendendo? Então, do Senhor é a sua terra e a sua plenitude. Tudo que tem na terra é de Deus. Tudo. O homem, a mulher, o homem crente, o homem obediente, o fiel, o não fiel, o justo, o injusto, tudo é de Deus. Entendeu? O sol, a lua, os animais, foi Ele que criou tudo. Ele nos concede a água para beber, o fôlego da vida, o oxigênio. Dele é tudo e todos. Só que Ele é amor. Ele não criou um exército de robô. Ele nos dá um tempo, nos dá para que nós venhamos tomar uma decisão de segui-lo a Ele por livre e espontânea vontade. Né? Ele vem, nos mostra o caminho da salvação, que é Cristo, que ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor Jesus, porque Ele não criou robô. Aí aqui o texto prossegue, né? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, soberbos, né? Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis. Olha que maravilha! Que façam bem, enriqueçam em boas obras. Então, se você é rico, se você é bem, né, classe média, tem um bom status financeiro, isso é bom, mas que você precisa também ser rico em boas obras. Né? Reparta de boa mente com aquele que necessita e sejam comunicáveis, é o que está aqui dizendo o texto.
Quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Aí eu faço a pergunta: entesouraste para os últimos dias? Aonde? No céu ou na terra? Quem tesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. O que você tem entesourado para os últimos dias? É no céu ou na terra? Você pode alcançar a vida eterna com aquilo que você tem entesourado para os últimos dias? Por isso que o começo desse assunto, no vídeo 1, começa com o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 19, né? Falando sobre: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão mina e rouba. Mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não, onde o ferrugem não consome, onde o ladrão não mina e não rouba. Porque onde estiver o vosso coração, estará o vosso tesouro. Não, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Perdão. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aí fica a pergunta: entesouraste para os últimos dias? Mas aonde? No céu ou na terra? Porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Comente aí nesse vídeo, dê um like, compartilhe com seu parente aí, com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, colega de escola, pessoas que você acredita que precisam ouvir esta palavra. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e com nada deste mundo, bem terrestre, com nada desse mundo podemos levar ou podemos comprar a salvação em Cristo Jesus, a não ser pela fé no Senhor Jesus, a não ser com a nossa dedicação a Cristo Jesus, obedecendo, guardando a sua palavra e os seus mandamentos e seguindo. Foi isso que ele falou para o jovem rico: sabe os mandamentos? Guarda os mandamentos. Aí vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.